O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. E o presidente Lula, infelizmente, Paulo, ele, embora acredite que ainda é uma pessoa relevante no concerto das nações e no ambiente internacional, ele sonharia, inclusive, eu creio que após a descondenação, esse seria o grande objetivo do presidente Lula, tentar recuperar ali o seu prestígio, a sua biografia, mas o fato é que, embora esses discursos que ele tem feito nos últimos dias, inclusive ameaçando taxar as big techs, as empresas de redes sociais e de mídia dos Estados Unidos, tentando e citando nominalmente o presidente dos Estados Unidos em vários dos seus discursos e dessa forma, pelo menos objetiva, entrar na mídia internacional, eu digo para você que, infelizmente, para o presidente Lula e até mesmo para muitos dos seus apoiadores, toda aquela onda que foi montada no Foro de São Paulo, aquilo que foi gestado por Lula, Fidel Castro, já falecido, Hugo Chávez, já falecido, e até mesmo o que a gente ainda vê na Nicarágua de Ortega, que também já está idoso, Mujica faleceu agora há pouco tempo no Uruguai, todo aquele modelo que ele arquitetou para a América Latina está ruindo. E embora ele ainda acredite que ele pode, nesse último mandato, deixar algo para a história ou obter alguma relevância, o fato é que tanto naquela reunião que houve do G7, em que ele foi como convidado e foi considerado ali quase que alguém exótico, e muitos dos comentaristas internacionais já enxergam o Brasil hoje como governado por uma pessoa ligada aos casos de corrupção da Lava Jato, a despeito de todo o esforço, como a gente viu essa semana, da própria Suprema Corte do país, ali na pessoa do ministro Dias Toffoli, tentando desmontar totalmente a Lava Jato e tentando, obviamente, alcançando ali o doleiro e o CEF. Então você veja que todo esse discurso do Lula, aqui nos Estados Unidos, Paulo, eu já folheei vários jornais de geopolítica e não tem nada sobre o Brasil, por incrível que pareça. Eu achei bastante notícias sobre o Azerbaijão, achei notícias inclusive sobre a Síria, achei notícias sobre a Turquia, questões da Coreia do Sul, agora Japão e Estados Unidos ali com contenciosos com a China, negociações com a Índia, muita coisa acontecendo. Até as questões da inundação no Texas, mas não tem nada que fale de Lula. Então, apesar dele pensar que o presidente Trump, nesse momento, ele dedica tempo ou prioriza o presidente do Brasil nas suas preocupações, isso não acontece. Por incrível que pareça, eu sei que para nós brasileiros seria muito bacana se a gente estivesse aqui no centro das atenções dos Estados Unidos, mas isso não é verdade. Há uma discrepância entre o que nós achamos que está acontecendo aqui nos Estados Unidos com o que realmente ocorre na relação bilateral entre os dois países. E eu vou explicar. Existe uma guerra em andamento? Talvez sim, mas uma guerra completamente assimétrica. Veja, você sabe que eu sou um coronel do Exército e durante mais de 30 anos da minha vida, 32 anos, nós estudamos as hipóteses de emprego militar. E quando a gente olhava qualquer tipo de contencioso e de disputa de interesses com os Estados Unidos, é óbvio que as Forças Armadas brasileiras, elas têm nos seus planejamentos o conceito e a consciência de que há uma disparidade gigantesca, há uma assimetria com um país que é a maior potência mundial militar. Então seria ridículo, por exemplo, se nós estivéssemos agora falando de uma declaração de guerra militar entre Brasil e Estados Unidos, tamanha a assimetria de forças. Então, toda a estratégia brasileira em qualquer contencioso com os Estados Unidos, ela contempla uma guerra assimétrica. A mesma coisa no campo econômico, Paulo. O que está acontecendo hoje entre Brasil e Estados Unidos
por causa da questão política e por causa dos temas internos do país, não por uma questão econômica. Nós não somos ingênuos, sabemos que essa questão dos 50% da tarifa, se nós lemos ou tivemos a oportunidade de ler as últimas mensagens que foram trocadas do próprio presidente Trump, o presidente Bolsonaro, tudo aquilo que foi falado ou escrito ou publicado nos últimos dias, nos levam a entender que a situação ou da crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos não tem nada a ver com a economia. Agora, a economia está sendo utilizada como uma arma, como uma ferramenta para chamar a atenção da sociedade brasileira, que deve decidir, por intermédio principalmente do Senado Federal. E veja que essa medida do ministro Alexandre de Moraes ela foi tomada exatamente, estrategicamente, quando o Congresso está de recesso. Por quê? Para que não pudesse reverberar. E isso vai ter que contar com algum tipo de tratativa no poder legislativo. Essa é a expectativa. Eu queria deixar como último comentário, Paulo, para você, que eu vi as entrevistas do presidente Bolsonaro e me pareceu que ele estava bastante tranquilo até para uma situação como essa, porque já era esperado, né, Paulo? Essa situação, essa escalada, ela já era esperada, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Haverá consequências, desdobramentos? Com certeza, Paulo, não vai ficar somente nessa situação de hoje, sexta-feira. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.